Olá pessoal, nós estamos aqui para gravar mais um vídeo para o Laboratório de Ensino da Matemática da UEG Campus Posse. Eu sou Camila. Meu nome é Karine. E nós somos o 8º período do curso de Licenciatura em Matemática. Hoje a gente vai falar sobre volume e capacidade, que apesar de serem conceitos similares, não são a mesma coisa. Com os sólidos geométricos, calculamos o volume, no qual pode ser definido como o espaço que o objeto ocupa. A unidade de medida do volume sempre vem acompanhado do número 3, ou seja, ao cubo. O número 3 representa as suas dimensões. Aqui temos comprimento, temos largura e temos altura ou profundidade. As unidades de medidas estão apresentadas na tabela ao lado. Com ela, podemos fazer as transformações de unidades. Por exemplo, se quisermos transformar de metros cúbicos para decímetros cúbicos, iremos multiplicar por 1000. E se formos fazer a volta, que seria, um exemplo, centímetros cúbicos para decímetros cúbicos, iríamos utilizar a divisão por 1000. Se tomarmos como exemplo esse sólido geométrico, podemos concluir que ele é um objeto tridimensional, pois ele tem as 3 dimensões escritas anteriormente. Então, por essa razão, ele possui um volume. Esse mesmo objeto, ele ocupa uma quantidade de fluido interno, pois ao enchermos esse recipiente, o líquido assume a forma do mesmo. Então, é isso que caracteriza a capacidade. A capacidade é o volume interno, ou tudo que ocupa dentro de um reservatório ou de um recipiente. No SI, a unidade de medida padrão mais utilizada para capacidade é o metro cúbico. E as unidades de medidas utilizadas também podem ser descritas em uma tabela de múltiplos e submúltiplos. Os sólidos geométricos mais utilizados para o cálculo de volume são o cubo e o paralelepípedo. Mas vale ressaltar que para calcular o volume de qualquer objeto tridimensional, precisa-se observar o polígono da base, e aí é só calcular a área da base vezes a altura. Assim se calcula o volume de qualquer objeto tridimensional. No caso do cubo, o cubo, a característica principal dele é que ele possui todas as medidas iguais. Então, para calcular o volume de um cubo, é só multiplicar o lado por ele mesmo 3 vezes, ou elevar o valor da aresta ao cubo. No caso do paralelepípedo, por não possuir as 3 dimensões com o mesmo valor, para calcular o volume, basta multiplicar o comprimento vezes a altura vezes a largura. E assim obtém-se o volume ou o espaço que um paralelepípedo ocupa. Para auxiliar nos exemplos, iremos utilizar o material dourado. Aqui temos um objeto cujo o seu comprimento é 10 cm, sua largura 10 cm e sua altura ou profundidade 2 cm. Utilizando os conceitos apresentados anteriormente, iremos resolver a multiplicação, onde 10 vezes 10, 100, 2 vezes 100, 200. Então, o volume deste objeto é de 200 cm ao cubo. E se duplicarmos essa situação, teremos então 10 de comprimento, 10 de largura e 4 de altura. Utilizando os mesmos conceitos, faremos 10 vezes 10, 100 e 4 vezes 100, 400. Então, este objeto possui um volume de 400 centímetros cúbicos, onde aqui temos 400 quadradinhos. Agora, um outro exemplo, para demonstrar a relação entre volume e capacidade de medidas, nós temos um cubo com 10 quadradinhos de 1 centímetro cada na aresta, então são 10 centímetros cada aresta, e aí a cada 10 centímetros equivale a 1 decímetro. Então, se a gente fizer a multiplicação 1 vezes 1 vezes 1, equivale a 1 decímetro cúbico. No SI, 1 decímetro cúbico equivale à capacidade total de 1 litro. Então, para exemplificar, nós temos um cubo de vidro com as mesmas dimensões do cubo anterior, e para demonstrar a questão da relação entre o volume e a capacidade. Então, a cada 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então, nós temos um cubo de 10 centímetros de lado e equivale a 1 decímetro cúbico o seu volume. Se é 1 decímetro cúbico,
o volume e e 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, então nós podemos concluir que a capacidade total, ou o que cabe dentro do cubo, é 1 litro. E a gente vai exemplificar para vocês. Nós temos aqui um copo de medidas. Então, nós vamos encher com um líquido 500 ml, 2 copos de 500 ml, para exemplificar 1 litro, e vamos encher esse recipiente aqui. Então, enchendo a metade do recipiente, nós obtivemos 5 centímetros, que equivale a 500 ml do fluido. Então, com essa demonstração, o que se pode concluir é que a cada 1 decímetro de aresta de um cubo, que equivale a 1 decímetro cúbico de volume, a capacidade total desse recipiente é 1 litro. Se fosse 2 decímetros cúbicos de volume, 2 litros. 3 decímetros cúbicos de volume, 3 litros. E assim sucessivamente. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje para exemplificar um pouco sobre a relação entre volume e capacidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar o like, de comentar e compartilhar. Muito obrigada!